Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ciência no Ar, onde vamos abordar temas de saúde e bem-estar. Eu sou a Maria e estou acompanhada pelos meus colegas. Boa tarde, eu sou a Lia. E eu sou o Jacob. Olá, eu sou o Tomás. Neste episódio vamos discutir um assunto fundamental, a saúde reprodutiva, onde abordaremos desde estigmas acerca desta, como também a sua influência na vida de todos. Vamos perceber também como cuidar bem do nosso corpo e entender a fertilidade. Esse podcast tem como objetivo definir o conceito de saúde reprodutiva, esclarecer dúvidas que possam existir acerca desse sistema, eliminar qualquer tabus que exista sobre o nosso sistema reprodutor, educar as pessoas para a prevenção das doenças, a produção de comportamentos saudáveis no sistema reprodutor, relacionar a saúde reprodutiva com a gravidez saudável, discutir questões relacionadas com seus cuidados, entre outros. Mas afinal, então, o que é saúde reprodutiva? A saúde reprodutiva vai muito além de engravidar ou não. Envolve bem-estar e a capacidade de viver uma sexualidade saudável. Além disso, a prevenção de doenças e de complicações, ter acesso a cuidados médicos que permitam então uma boa qualidade de vida, ou seja, todas estas práticas como cuidados durante a gravidez, o planeamento familiar, a saúde sexual, a prevenção de doenças não transmissíveis, estão todas envolvidas então neste conceito. A saúde reprodutiva reforça ainda a importância de ter um corpo saudável para se poder ter uma vida sexual ativa e com a capacidade então de se reproduzir sem complicações. Vamos começar por discutir os principais desafios na saúde reprodutiva. Iniciamos pelos desafios enfrentados pelas mulheres na saúde reprodutiva. Como sabemos, uma grande porção de mulheres ainda não tem acesso à informação nem a cuidados de saúde como deveriam, especialmente em contextos rurais ou em países subdesenvolvidos, como acontece na maior parte do continente africano, mas também em contextos de desigualdade social e também de género. Exatamente. Além disso, a escassez de informações sobre a gravidez, a concentração e o planeamento familiar dificultam estas questões, dificultando a toma de decisões corretas e informações. E não só, as mulheres enfrentam uma grande desigualdade no acesso a tratamentos e recursos na saúde reprodutiva, desde as diferenças entre as classes sociais, entre as etnias, entre as regiões demográficas, sendo as mulheres com menos posses cada vez mais as mais afetadas. Como sabemos, cada vez mais os custos de tratamento e medicamentos são mais elevados. A falta de infraestruturas adequadas e a escassez de profissionais capacitadas agravam estas situações. Para não falar dos preconceitos sociais e estigmas, que têm grandes influências em vários casos, mas além das mulheres, os homens também enfrentam vários desafios, embora geralmente não seja tema tão abordado. Sem dúvida, também os homens sofrem de vários preconceitos em relação à sua saúde reprodutiva. Por exemplo, em relação a estigmas sobre a infertilidade masculina, que são provocados pela falta de diálogo aberto sobre estas questões. Muitas vezes há ainda uma visão generalizada de que a saúde reprodutiva é um cuidado das mulheres, o que leva então os homens a desvalorizarem o seu próprio cuidado e a evitarem procurar tratamentos e informações relativamente a este tema extremamente importante. Concluímos então que ambos os séculos enfrentam os seus desafios de maneira diferentes, contudo, com o mesmo objetivo: melhorar e dar mais importância à sua saúde reprodutiva. Como falamos anteriormente, a falta de acesso ao serviço de saúde reprodutiva devido a vários fatores, por exemplo, geográficos, culturais, profissionais, prejudicam a prevenção ou tratamento de doenças, o direito à informação, o direito à escolha e à decisão sobre a saúde reprodutiva. Concordo totalmente contigo, mas também acho que a educação sexual desde a adolescência é uma mais-valia para todos os jovens. Esta tem como objetivos, então, promover o conhecimento sobre a saúde sexual e reprodutiva, prevenir doenças sexualmente transmissíveis, compreender casos de gravidez precoce e também compreender casos de abusos sexuais. E não só, também conscientiza os jovens para o desenvolvimento e a prática de atitudes responsáveis. Claro que sim, e também o respeito pelas diferenças e para
construção de relações saudáveis. Do meu ponto de vista, considero que deveria ser uma disciplina a implementar nas escolas, ajudando os adolescentes a tomarem decisões informadas sobre o seu corpo e as suas escolhas, desenvolvendo a sua autonomia e o seu bem-estar. Vamos abordar agora as estigmas em torno da gravidez, na adolescência e também o aborto. Toda esta falta de informação dá origem a problemas como gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e o maior número de abortos. Todo o assunto nos quais rodeiam vários estigmas e tabus. Sem dúvida, sem reconhecimentos adequados, os jovens acabam por ter relações sexuais desprotegidas, aumentando o risco de gravidez indesejada e não planejada. Geralmente, a gravidez na adolescência é frequentemente vista como preconceito, o que pode dar origem a julgamentos sociais, dificuldades familiares e falta de controle emocional para as jovens mães. O mesmo acontece também com o aborto, cercado de tabus e de leis restritivas, o que impede então que muitas mulheres tenham um acesso seguro e legal a este procedimento. Muitas vezes recorrem então a clínicas ilegais que podem acabar por trazer consequências muito graves. Estes tabus contribuem apenas para a marginalização, limitando então a própria autonomia da mulher no seu corpo. O que é contração? A contracepção consiste no controle da concepção, ou seja, evitar que ocorra a gravidez, permitindo à mulher ou ao casal planear e definir quando querem ter um filho. Para isso, então, são utilizados vários métodos. Temos os métodos então naturais, os de barreira, os hormonais, os dispositivos de cobre, a ligação de trompas e a vasectomia. Todos esses métodos têm diferentes mecanismos de ação para o temporário ou definitivos. Mas qual é o objetivo da contracepção? A contracepção tem como objetivo prevenir ou reduzir a possibilidade de uma mulher engravidar. A escolha de um método de contracepção deve ser individualizada e realizada em função dos desejos e condição de saúde da mulher. O que é o planeamento familiar? O planeamento familiar corresponde ao uso de contracepção para planear e tomar a decisão de ter filhos e a qual momento para isso acontecer. É um direito que consiste a todos os indivíduos. O sucesso na escolha então de um método contraceptivo depende da decisão voluntária e esclarecida então sobre a segurança, eficácia, custos, efeitos secundários, reversibilidade dos métodos disponíveis. Existem ainda diferentes tipos ou métodos de contracepção. Os métodos reversíveis, os naturais, de barreira, o preservativo masculino, o preservativo feminino, os hormonais, os orais, que são a pílula, o vaginal, que é o anel, transdérmico, que é o adesivo, injetáveis, subcutâneos, implante, o intrauterino, que são o dispositivo hormonal, e os não hormonais, que é o intrauterino, que é o dispositivo de cobre, os de emergência. Os métodos investíveis definidos lá que já são de trombas, vasectomia. Como atuam os métodos contraceptivos? O modo como os contraceptivos atuam vai depender do método. Diferentes métodos e como atuam. Método de forma de atuação. O de barreira, preservativo, evita que o espermatozoide entre em contacto com o óvulo. A pílula, adesivo, anel, injetável, implante, a pílula de emergência, o bloqueio da ovulação, o bloqueio temporário da ovulação, no caso da contração de emergência. Temos também o dispositivo intrauterino hormonal, que é o espessamento do muco cervical, que altera então a mobilidade dos espermatozoides, impedindo então a fecundação. Temos o dispositivo intrauterino de cobre, que é a alteração da inflamatória estéril do ambiente uterino, alterando então a mobilidade dos espermatozoides e impedindo a fecundação. Métodos naturais conjuntivo de atitudes que objetivam o período fértil associado ao período de abundância sexual ou ao uso de outros métodos. Métodos definitivos. Ligação de trompas, que é feminino, ou dos canais diferentes, que é masculino, que impedem a passagem do óvulo aos espermatozoides e a fecundação. O que devo ter em conta na escolha de um método contraceptivo? Há um conjunto de questões que devem ser colocadas quando se pretende escolher um método contraceptivo. É eficaz? Está adequado no meu estilo de vida? É reversível? É acessível? Existem riscos para a minha saúde? Devemos ainda questionar-nos, então, qual é a opção certa para mim? Não existe um método ideal para todos. Cada mulher ou casal deve escolher o método mais adequado para a sua situação ou condição de saúde pessoal. A idade ou estado de saúde. Quando
e se planeia engravidar, o intervalo entre as gravidezes, a melhoria da qualidade de vida, controle da dor menstrual, a acne e a síndrome pré-menstrual. Mas o que é que se tem feito nas escolas ao nível da educação sexual? O assunto da educação sexual nas escolas tem vindo a ser discutido com maior frequência ao longo dos últimos anos, embora ainda seja visto como um grande tabu para a maior parte das escolas e a maioria da população portuguesa. Este assunto é tratado com o objetivo de aumentar a proteção das crianças e principalmente dos adolescentes para protegê-las de possíveis abusos sexuais, aumentar o conhecimento acerca do seu corpo e da saúde reprodutiva e sexualidade e evitar casos de gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, este tema é fundamental para as pessoas saberem como lidar com abusos sexuais e como denunciar o agressor, de forma a aprenderem a manter e a impor certos limites de contacto físico. Mas como podemos abordar este tema nas escolas? Podemos, por exemplo, promover projetos interdisciplinares e campanhas de sensibilização acerca de sexualidade, fazer palestras com profissionais desta área, usar dinâmicas que estimulam desde a reflexão sobre este tema relacionados com a sexualidade. Qual a educação sexual na escola? Qual a importância de incluir esta abordagem na sala de aula? É importante ter este cuidado nas escolas. E quanto à saúde reprodutiva, então na terceira idade? De facto, o envelhecimento traz alterações hormonais que provocam mudanças na saúde reprodutiva, principalmente das mulheres, devido ao aparecimento da menopausa, que marca o fim da fase reprodutiva da mulher, sendo normalmente entre os 45 e os 55 anos. No entanto, embora o envelhecimento traga alterações fisiológicas, o desejo sexual pode ainda persistir ou até aumentar. Também muitos problemas de saúde podem provocar a diminuição da disposição e de conforto durante a atividade sexual. Para isso, é muito importante que os idosos estejam informados pelos médicos sobre as mudanças que o envelhecimento traz ao nível da sexualidade, de forma clara e aberta. A saúde sexual é reprodutiva e um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relativamente a todos os aspectos de sexualidade e da produção e não dá apenas a ausência de doença de função ou enfermidade. Por conseguinte, uma abordagem positiva à sexualidade e à reprodução é fundamental. Todas as pessoas têm direito a tomar decisões em relação aos seus corpos e a aceder a serviços que sustentam esse direito. Felizmente, ao longo dos anos, as pessoas têm conseguido cada vez respeitada a sua integridade corporal, privacidade e autonomia pessoal, definir livremente a sua própria sexualidade, incluindo a orientação sexual e a idade e a expressão de género, Decidir ainda quando serão sexualmente ativas, escolher os seus parceiros sexuais, ter experiências sexuais seguras e agradáveis, decidir então quando e com quem é que se vão casar, Decidir se, quando e de que forma terão um filho ou filhos e quantas crianças terão. Ter acesso ao longo da sua vida às informações, recursos, serviços e apoios necessários para concretizar todos os pontos mencionados anteriormente, sem discriminação, coação, exploração e violência. Com a evolução da ciência do direito à saúde e à informação, mas também graças a métodos como educação sexual abrangente, aconselhamento e serviço para uma gama de contraceptivo, métodos como número mínimo e tipos de métodos definidos. Cuidados pré-natais durante o parto e pós-natais, incluindo cuidados obstétricos de emergência e cuidados aos recém-nascidos, serviços de aborto seguro e tratamento de complicações relacionadas com o aborto inseguro, a prevenção e tratamento do VIH e de outras infecções transmitidas por via sexual, prevenção, detecção, serviços imediatos e encaminhamentos de casos de violência sexual e baseada no género, prevenção, detecção e gestão do cancro do aparelho reprodutivo, especialmente do cancro do colo do útero. a informação, aconselhamento e serviços para a subfertilidade e a infertilidade, a informação e o aconselhamento, serviços para a saúde e bem-estar sexual. A saúde reprodutiva tem demonstrado grandes avanços, assim como tem se registrado uma diminuição notória das gravidezes indesejadas, dos abortos, das mortes de recém-nascidos,
das mortes maternas. Todos estes elementos são, assim, reveladores dos avanços. Vamos falar agora sobre a fertilização in vitro. É uma das técnicas de reprodução assistida mais utilizada atualmente, que consiste na fecundação do óvulo pelos espermatozoides no laboratório. Esta técnica pode ser indicada em caso de doenças ginecológicas, baixa qualidade de sêmen, mulheres que não conseguem produzir mais óvulos, doença inflamatória pélvica, mulheres que queiram engravidar após os 35 anos, dado que com a idade a fertilidade diminui. Esta técnica pode ser realizada em certas clínicas e hospitais privados. Esta ocorre ainda nas seguintes etapas: estimulação dos ovários para produzir os óvulos, a retirada dos óvulos, a colheita e preparação dos espermatozoides, fertilização, cultura do embrião, transferência do embrião para o útero da mãe e, por fim, o teste de gravidez para confirmar se tudo correu como esperado. E em relação às infecções sexualmente transmissíveis, o que são e quais são? As infecções sexualmente transmissíveis, IST, são aquelas que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra através de contacto sexual. São doenças causadas por vírus, bactérias ou protozoário que podem acontecer quando se tem relações sexuais sem preservativo através de contacto íntimo vaginal, anal ou oral. Afetam igualmente homens e mulheres de todas as idades. Provocam sintomas que afetam os órgãos genitais, como dor, vermelhão, pequenas feridas, corrimento, inchaço, dificuldade por urinar ou dor durante a relação sexual. As principais infecções sexualmente transmissíveis, IST, são: gonorreia é uma das IST mais comuns, pode atingir homens e mulheres, é causada por bactérias que infeccionam a uretra. Se não for tratada a tempo, pode levar à esterilização. Os herpes genitais, causada por um vírus para a qual não existe cura, a doença provoca pequenas bolhas nos órgãos sexuais que, quando se rompem, tornam-se feridas. Estas podem desaparecer e voltar passado algum tempo, dependendo das condições do sistema imunitário do portador. A candidíase é causada por fungos que existem no nosso corpo, mas que proliferam muito devido ao stress, ao uso de antibióticos, de anticoncepcionais e durante a gravidez. Causa ardor e comichão. É transmitida pelo contacto sexual ou por roupas íntimas partilhadas. Se a mãe estiver com candidíase, o bebê poderá ser contaminado na hora do parto. A hepatite B é causada por um vírus que ataca o fígado. A pessoa contaminada pode-se recuperar da infecção ou tornar-se portador crónico. O contágio acontece através de relações sexuais com pessoas infectadas ou pelo sangue contaminado. A prevenção é feita com vacina. A SIDA é uma infecção sexualmente transmissível, é causada pelo HIV e afeta o sistema imunológico, predispondo a infecções e provocando sintomas como febre, suor noturno, cansaço, dor de garganta, vômitos e diarreia. Temos também a ureaplasma. Pode provocar sintomas como sangramento vaginal, dor ao urinar ou durante o contacto íntimo, corrimento vaginal com mau cheiro e desconforto no abdômen. Para prevenir essas infecções, deve-se usar preventivos na relação sexual, sendo este o único método consecutivo que previne estas doenças. Chegamos assim ao fim deste episódio sobre saúde reprodutiva, um tema fundamental e muitas vezes esquecido, mas que tem um impacto profundo nas nossas vidas. Durante esta conversa, abordamos tópicos cruciais que são pilares para um entendimento mais completo e consciente sobre o conteúdo com a nossa saúde reprodutiva e com o nosso corpo. Abordamos temas cruciais, como os métodos contraceptivos, reforçando a importância de escolher aquele que melhor se ajusta ao estilo de vida e às necessidades de cada um. Exploramos também a importância do planeamento familiar, a relevância da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, destacando como a informação e a proteção são importantes na busca por uma vida saudável e segura. Além disso, refletimos sobre a importância da educação sexual nas escolas, que é muito mais do que um conhecimento técnico. É uma ferramenta de respeito e tomada de decisões informadas. Referimos ainda que os estigmas existentes à volta de temas como o aborto, a gravidez na adolescência, a saúde reprodutiva na terceira idade, destacamos ainda também os desafios que a saúde reprodutiva enfrenta em países sem acesso à informação e a cuidados médicos e reforçamos a ideia de que esta tem tido um grande avanço na sociedade. A fertilização in vitro é um bom exemplo deste avanço.
Esse tema foi um destaque importante, muitas vezes rodeado e tabus que tem uma verdade. Uma das ferramentas mais poderosas que temos para prover igualdade de gênero, prever problemas futuros e criar sociedades mais saudáveis e mais coincidência de suas decisões quando temos acesso a uma educação sexual inclusiva a gente abrindo para portas que autoconhecimento, liberdade de tomar decisões informadas sobre o do vosso corpo. Esperamos que depois deste podcast comeces a falar sobre o tema com familiares e amigos sem tabu, pois quanto mais informados estivermos, mais capacitados estaremos para cuidar da nossa saúde. Agradecemos por terem estado connosco durante esta conversa e por terem dedicado o vosso tempo e atenção a este tema crucial. Esperamos que tenham encontrado a informação necessária ao vosso dia-a-dia e que a partirem. Cuidar da nossa saúde é um ato de amor próprio. Sigam o podcast e partilhem connosco as vossas opiniões, sugestões e ideias. Estamos sempre abertos a ouvir-vos e a tornar o nosso podcast melhor. Até à próxima!